Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou na mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros.
E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos, no clima da Páscoa, desejamos muita serenidade um para com o outro, muita paz interior e, sobretudo, a renovação da nossa fé. Durante esta semana de Páscoa, é bastante comum encontrar páginas do Evangelho onde Jesus aparece para várias pessoas, para Maria Madalena, para os apóstolos mais de uma vez. Hoje é o caso dos 2 discípulos de Emaús. Pena que nenhum dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fale de uma aparição de Jesus para Nossa Senhora. Mas o bom senso nos leva a pensar que isso deve ter acontecido antes ainda de Jesus aparecer para Maria Madalena. É interessante a presença de Jesus, que confirma o maior evento da história, porque é exatamente a vitória de Cristo sobre a morte que justifica o nosso modo de ser cristãos. Aliás, mais tarde, São Paulo, numa das suas cartas, dirá uma frase fundamental: a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. E quando, como vamos ver daqui a poucas semanas, Jesus se despede dos seus apóstolos e os envia no mundo para cá e para lá, anunciando o Evangelho, sem ter nenhum Evangelho nas mãos, nenhuma Bíblia, nenhuma lembrança ou anotações dos discursos de Jesus, etc. Mas sabemos que o tema das pregações que provocavam a conversão de tantas pessoas e sobretudo, o pedido de receber o santo batismo, e se formavam as primeiras comunidades cristãs, tudo isso foi devido ao tema da vitória de Jesus sobre a morte. O maior dos milagres, notamos na primeira leitura de hoje, Pedro também, que diz aquela frase muito famosa: não tenho nem ouro nem prata, nem um trocado, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Deus levanta-te. O cara fica curado. Os apóstolos foram para cá e para lá, anunciando exatamente o grande evento da Páscoa, como vitória sobre toda forma do mal e do mesmo pecado e da mesma morte. Ai de nós, meus amigos, se esta grandíssima verdade de fé fosse excluída do nosso credo pessoal. Estamos diante da maior, não digo só solenidade, mas maior expressão da nossa credibilidade, exatamente diante da vida nova que Jesus veio instaurar como pioneiro. E ai de nós se faltarmos nesta fé. Aí sim que poderia entrar o desespero, digamos assim, uma crise sem solução, e estaríamos virando as costas para Deus. Quando, pelo contrário, quando pensamos na ressurreição de Jesus, precedida também pela sua paixão e pela sua morte violenta na cruz, é aí que nós justificamos a nossa fé e encontramos também a força de enfrentar os ventos contrários da nossa vida. Há poucos instantes, na hora do café da manhã, eu falava para a irmã Luísa e para o padre Eduardo: olha só, a minha Páscoa não faz ainda 3 dias. Começou bem cedo de manhã,
às 6:30 da manhã, encomendando 2 corpos. Um do moço de um médico, filho de um médico, que desgovernou o carro na cidade de Bauru, 39 anos. E na sala ao lado, onde estava o corpo deste homem, uma menina de 3 aninhos, que já terminou a sua caminhada aqui na terra. Ai daqueles pais daquela criança, ai daqueles pais também deste homem tão jovem assim, se faltasse exatamente a fé neste momento de turbulência na vida. Interessante, Jesus se faz conhecer de uma maneira velada na hora que explica todas as Escrituras, mas numa maneira prática na hora que parte o pão, repetindo o gesto que ele tinha feito na véspera da sua paixão e morte, e quando havia instituído a Santa Eucaristia e o sacerdócio. Grande mistério da fé que nós contemplamos na semana passada. Interessante também a frase de um dos 2 discípulos de Emaús. Emaús, para quem não sabe, é uma cidadezinha a 11 quilômetros de Jerusalém, mas com um pormenor. Jerusalém está no alto e Emaús é lá embaixo. E como se diz no provérbio antigo, né? Para descer todos os santos ajudam, né? E os 2 discípulos fizeram esta longa caminhada de Jerusalém para Emaús. Ninguém tinha celular naquela época. E quando reconheceram Jesus ao partir o pão, deixaram de lado o descanso merecido pela longa caminhada em plena noite e voltaram a subir para Jerusalém, onde encontraram novamente os apóstolos ainda que estavam reunidos e comentando as várias aparições de Jesus. Uma frase belíssima de um dos 2 discípulos, quando Jesus foi convidado por eles a permanecer à noite, fica conosco, Senhor. Olhando tantas vezes pelos sacrários, onde está Jesus, tantos sacrários belíssimos, tem esta frase gravada na porta do sacrário: fica conosco, Jesus. Como é importante que esta presença de Jesus seja um sinal da nossa expressão de fé e nos ajude a viver cada vez mais amparados, não só pela sua proteção, mas pelo seu jeito de ser autênticos cristãos, no exercício de todas as vidas, todos os momentos de vida pelos quais nós passamos no nosso dia a dia. Termino desejando ainda no pleno clima de Páscoa muita serenidade e muita tranquilidade de consciência. Tantas pessoas se confessaram, graças a Deus. Vamos nós também deixar de lado um passado às vezes não dos melhores e olhamos para Jesus ressuscitado, que nos anima a sermos hoje melhores e diferentes de ontem. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.